O louvor aqui fala tudo sobre o louvor. Exaltar-te-ei, porque o Senhor me tiraste da morte. Engrandecer-te-ei, porque o Senhor não permitiste que os meus adversários, que os meus inimigos prevalecessem contra mim. Evacionar-te-ei, te glorificarei, meu Deus, porque tu me tiraste do céu. A palavra lhe fala: o choro ele pode durar uma noite. Quantas vezes eu e você, igreja, não choramos e o nosso choro parecia uma eternidade? Quantas vezes ficamos angustiados e a nossa angústia parecia ser eterna e não teria fim? Quantas vezes nós nos lamentamos e achamos que a nossa lamentação ela nunca acabaria, que a nossa desgraça ela nunca iria embora, que sempre os nossos inimigos eles se vangloriariam da nossa desgraça, que sempre os nossos adversários eles zombariam da nossa tristeza, da nossa angústia, da nossa miséria. Sempre achávamos que nós seríamos como asfalto, como a palavra diz, para que os nossos inimigos ficassem sobre nós. Mas aqui o salmista diz: exaltar-te-ei, Senhor. Aqui Davi reverencia tantos livramentos que ele recebera do Senhor. E o salmista Davi era um levita de carteirinha. O salmista Davi era um adorador de carteirinha, porque ele sabia quantos livramentos o Senhor já tinha dado para ele. Davi foi perseguido por Saul. Davi foi perseguido pela sua família. Davi foi perseguido pelos seus filhos. Davi foi perseguido em diversas batalhas, em lutas, teve desafios, enfrentou fronteiras, teve que passar por obstáculos, mas sempre o Senhor o deu livramento. E quantas vezes o Senhor, igreja, te pede o teu louvor, porque Ele te ressuscitou e te colocou na igreja? Quantas vezes o Senhor te pede a sua adoração, porque Ele salvou a sua alma? Quantas vezes o Senhor pede para você dar glória, porque Ele te curou, Ele curou a sua família, Ele te libertou, Ele libertou a sua família? Quantas vezes o Senhor te pede a sua adoração pelo pão que você come, pela cama que você tem para dormir, pela sua saúde, pelo seu trabalho, pelo seu salário? Quantas vezes o Senhor te pede: adora-me a mim, glorifica-me a mim, exalta-te a mim, porque eu te tirei do céu, eu te tirei da morte, eu te tirei do limbo do inferno, eu te tirei dos vícios, eu te tirei das suas enfermidades e das suas perseguições. Adora, igreja, e glorifica Ele, e bendiga Ele, porque Ele te tirou da morte, Ele te ressuscitou. É por isso que estamos na igreja, para agradecê-lo, porque Ele nos livrou do laço do passarinheiro. É por isso que estamos na igreja, para glorificá-lo, porque 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita. É por isso que estamos aqui na igreja, porque os nossos inimigos virão por um caminho e fugirão por 7 caminhos. É por isso que estamos aqui. Ele nos curou, Ele nos libertou, Ele nos salvou a sua casa, a minha casa, a igreja. Aleluia. Mas aqui o salmista ele fala: exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me levantaste e não permitiste que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Quantas vezes as pessoas elas querem se alegrar com a nossa desgraça?
adversários. Temos por natureza um adversário que não para de nos perseguir, como o apóstolo Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne e nem o sangue, mas contra principados, potestades. Temos demônios que são inimigos que nos perseguem dia e noite, mas nós temos adversários que é da carne e do sangue. Diariamente tem homens e mulheres usados pelo diabo que se levantam contra nós. E assim foi na vida de Davi. Davi teve muitos adversários, até o filho de Davi se levantou contra ele para tirar o ministério dele, para tirar a coroa dele, para tirar o trono dele. Davi teve inúmeros adversários. Saul queria matar Davi por causa da sua rebeldia, porque Deus tinha desaprovado o que Saul fazia. Então Deus escolheu um homem segundo o seu coração. E quando Saul viu que ele tinha perdido o seu reinado, o seu ministério, quando viu que ele tinha perdido tudo que o Senhor tinha concedido a ele para Davi, ele queria matar Davi. E muitas vezes as pessoas querem nos matar, as pessoas querem te matar, porque elas veem o seu chamado, elas veem que você tem um sonho, que você tem um projeto, e esse projeto vem de Deus, e muitas vezes elas querem sepultar os seus sonhos, os seus planos, a sua alegria. Até mesmo o filho de Davi, quem conhece o nome dele? Absalão. Roubou a coroa de Davi, roubou o chamado de Davi. Quantas pessoas têm te entristecido na sua caminhada? Quantas pessoas têm paralisado seus sonhos com apenas uma palavra? Quantas pessoas têm te parado? Quantas pessoas têm te criticado? Quantas pessoas têm te colocado numa sepultura, não acreditando nos seus sonhos, não acreditando em você, não dando crédito, não dando valor para você, e você às vezes entra dentro da sepultura e ali fica no céu morto, porque as pessoas falam que você não tem condição, porque as pessoas te gozam e te criticam, porque você é simples, porque você é humilde. Quantas vezes você fica ali na mansão dos mortos, na sepultura, paralisado, parado, porque as pessoas não acreditam em você, porque as pessoas não esperam nada de você. Davi, ele vivia isso, mas Davi, ele disse: exaltar-te-ei, Senhor, porque tu me levantastes e não permitistes que os meus inimigos se alegrem. Nós temos inimigos, igreja, nós temos adversários, nós temos pessoas, tem cidadãos que querem parar, que querem paralisar, que querem acabar com o sonho de Deus, com o projeto de Deus, com o plano de Deus na sua vida. Mas eu quero te dizer nesta noite: nada pode te parar, porque o justo ele me deu a fé. Eu quero te dizer nesta noite: nada pode te sepultar, porque o dono da vida, o dono da ressurreição, ele é contigo. Nada pode te abalar, nada pode te desestruturar, nada pode cancelar o projeto, o plano que Deus tem na sua vida, porque ele foi assinado, este contrato, ele foi firmado, ele foi ortogado, ele foi feito através do sangue do Cordeiro, através da cruz de Cristo. Então você tem sonhos, vão se cumprir, você tem planos, vai acontecer, você tem projetos, você vai conquistar. Por isso pode dar glória, por isso pode glorificar, por isso pode bendizer a Deus. Aleluia! Vai se cumprir, igreja! A Bíblia nos fala de um certo judeu chamado Mardoqueu. A pronúncia está
certo? Mardoqueu. Então é a primeira vez que eu acerto. Eu falava Mordecai. E Mardoqueu era um judeu. Ele tinha sido trazido através de Nabucodonosor. Ele foi levado como escravo com sua família quando a profecia de Jeremias ela se cumpriu. E Mardoqueu, ele foi, e o tempo passou. Ali no livro de Esther, nós encontramos que ele tinha uma prima, que o nome dela era Hadassah, que depois passou a se chamar Esther. E a palavra começa ali no livro de Esther, falando da rainha Vashti, que não agradou ao rei Xerxes, e ele a despôs, ele a tirou do trono, e precisava se arrumar uma rainha para o rei. E dentro de todo aquele país, naquela nação, foram feitas uma escolha, uma preliminar, uma seleção. E Esther, a prima de Mordecai, foi escolhida. E a palavra fala que um certo dia ele estava à porta do rei, e dois homens que trabalhavam ali no reino, eles combinaram assassinar o rei Xerxes. E já de antemão ele anunciou a verdade. Eu quero te começar a pregação te dizendo: nunca tenha medo de falar a verdade. Eu quero começar a pregação te dizendo: nunca fique com medo de falar a verdade. Eu quero começar a pregação te dizendo: nunca guarde a verdade consigo.